Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre matemática na Europa e na Idade Média. E quem está apresentando o trabalho de hoje são os nossos queridos André e Juliana. Ok? Com a palavra, a dupla aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Eu sou a Juliana e eu vou começar fazendo uma introdução do que foi a Idade Média para a gente se contextualizar. A Idade Média ela foi um período que se estendeu do século V até o século XV. O seu início é marcado pela queda do Império Romano do Ocidente e o fim é marcado pela tomada de Constantinopla pelos turcos. Esse período da Idade Média muitas vezes também é conhecido como Idade das Trevas, que foi um momento ali que houve um retrocesso artístico, intelectual, filosófico e institucional. Dentro da Idade Média, nós temos um período chamado Alta Idade Média, que é da metade do século V até o século X, que foi quando a Europa Ocidental atingiu uns níveis muito baixos, que o ensino deixou de existir, aquele saber grego das civilizações passadas sumiu, as artes, os ofícios deixados também foram praticamente esquecidos. E só os monges nos monastérios católicos e alguns leigos, poucos, conseguiram resgatar um pouco desse saber grego e trazer ali agora para o latim. Falando um pouco dos romanos, eles tinham uma matemática simples, focada nos aspectos práticos, como o comércio e a engenharia. Aí agora eu queria fazer um link com o nosso trabalho passado, que em relação à matemática na Mesopotâmia, que também era basicamente isso, focada em aspectos práticos do comércio e da engenharia. Tarefas do cotidiano. Se vocês lembram do trabalho que a gente apresentou, era um sistema numérico confuso quando você se tratava de números maiores. Então, agora voltando para os romanos. Quando houve a queda do império, aquela grande parte do comércio foi praticamente abandonada, assim como os projetos que eles tinham de engenharia. Então, resumidamente, nesse período da Alta Idade Média, houve pouco conhecimento matemático. Pode passar. Aí foi mais ou menos o que eu falei, pode passar também. Os estudiosos que eu vou apresentar a seguir, eles não eram conhecedores da matemática em si, eles tinham como um objetivo suprir essa falta de desenvolvimento, para que ela não fosse nula, né? E também trazer um pouco ali das culturas passadas, preservar o conhecimento tradicional. Então eu começo falando de Boécio. Ele escreveu alguns livros de geometria, aritmética, astronomia e música que foram adotados pelas escolas monásticas. Eram livros com conteúdos fracos, não era o que se esperava, mas mesmo assim eles foram utilizados porque era o que se tinha ali naquele momento. Eles eram baseados nos enunciados de Euclides, ou seja, quem já era interessado por matemática já conhecia Euclides, então, assim, não mudou muita coisa. Só que o Boécio, ele era conhecedor do grego, o que fez com que ele conseguisse traduzir para o latim diversas obras de Platão e Aristóteles. Uma observação é que ali na Europa não se tinha uma única língua universal, mas o latim era a língua dos estudiosos. Pode passar. Vou falar um pouco de Beda, o Venerável. Ele era de um mosteiro em Jarrow, na Inglaterra. Uma curiosidade é que foi nos mosteiros onde começou a surgir as primeiras escolas medievais, porque precisava-se da educação, porque ela auxiliava no comércio. Então, o Beda chegou e lançou uma luz sobre aquela civilização que estava nas trevas.
E na obra dele, De Temporum Ratione, ele propôs a reforma do calendário cristão. Por quê? Porque a base desse calendário era a Páscoa. Só que para você identificar essa data, você demorava muito, demorava meses e anos, e você tinha que fazer muito antes. E depois de um tempo, os astrônomos eles conseguiram achar essa data combinando o ciclo solar, que na época, hoje nós sabemos, no caso, que a Terra gira em torno do Sol, mas na época deles eles achavam que o Sol girava em torno da Terra. Aí combinava o ciclo solar, o ciclo lunar e os dias da semana. Então era uma conta muito complicada, mas que foi feita. Aí os astrônomos descobriram que em 19 anos o ciclo se repetia. Então eles precisavam agora calcular onde eles estavam nesses 19 anos. Só que nessa obra do Beda, ele explicou como que dava para fazer toda essa conta de uma forma bem mais fácil e bem mais fácil, bem mais eficaz, que é usando as mãos. E ele conseguiu achar a data correta da Páscoa em segundos, e essa obra dele virou assim um manual copiado por centenas de anos. Outra coisa dessa obra foi que ele mostrou com as mãos também como contar até 9.999. Pode passar. Aí na imagem, pela posição do dedão, dá para ver qual é a mão esquerda e qual é a mão direita, né? Na mão esquerda, o dedinho anelar e o dedo médio indicariam as unidades, e o indicador e o polegar indicariam as dezenas. Já na mão direita, o polegar e o indicador indicavam as centenas, e o restante dos dedos indica as milhares. Essa contagem, esse sistema que o Beda propôs, auxiliou muito os mercadores, porque passou a ser uma forma de se comunicar com bastante eficiência. Mas, novamente, os monges eram quem mais usavam, não só pelo fato do silêncio ser precioso dentro do monastério, mas também porque eles conseguiram usar esse sistema para memorizar fórmulas matemáticas e também usaram para música, porque eles achavam que a música era uma ciência matemática. Aquela relação entre as diferentes harmonias e as diferentes notas musicais era algo que eles achavam bem interessante. Essa contagem, ela também pode servir de código, onde você substitui os números por uma letra, tipo, 1 representa o A, o 2 representa o B. Então, em uma situação perigosa que você queira alertar alguém, você mostra os dedos com os números e a pessoa saberia que você está tentando passar uma mensagem. Só que não é muito eficaz, pelo menos na minha opinião, porque vamos supor que você mostre 20. Eu não sei qual que é a 20ª letra do alfabeto sem fazer a contagem desde o A. Então, eu acredito que não tenha sido muito eficaz, mas se eles soubessem qual era, ficava tudo bem. Uma dica que Beda falava para você melhorar essa sua contagem até 9.999 era dizer os números em voz alta, enquanto você treina as suas mãos a se acostumar com esse gesto, que às vezes são difíceis de replicar. Outra curiosidade é que Beda veio com a ideia desse. Ah, não, só volta um pouquinho, professor, por favor. Em relação a essa proposta do calendário cristão, o Beda ele veio com essa ideia, aí depois o monge Dionísio criou esse calendário que iniciava a contagem por um acontecimento de grande valor, que no caso era a Páscoa. Só que só no ano 1582
foi quando esse calendário se tornou oficial, que foi o Papa Gregório XIII. Só que o calendário cristão, um outro nome para ele seria o calendário gregoriano. Ou seja, a pessoa que veio com a ideia nem teve créditos para isso, né? Nem foi lembrada na hora de ter o nome colocado no calendário. E agora o André vai prosseguir com alguns outros estudiosos e algumas outras informações. Opa, boa noite, está todo mundo me ouvindo? Só para testar aqui o fone. Alguém pode falar aí rapidinho? Sim, estamos te ouvindo. Estamos sim. Obrigado. Bom, eu vou falar um dos períodos mais importantes da Idade Média, que é o período da transmissão. É onde todo o saber grego que foi preservado pelos muçulmanos, eles começaram a entrar na Europa Ocidental. Como foram esses meios? Foi por traduções latinas, feito por cristãos, foi pelas relações da própria Europa com o Oriente e até o intercâmbio comercial, já que a Europa ela utilizava muito a sua matemática para comércio, então ela precisava dessas traduções para poder fazer o comércio com o Oriente e o mundo árabe. Esse período de transmissão ele foi tão importante que todos os períodos após o século IX, eles foram praticamente tendo um empurrãozinho aí por causa disso. Porque os próximos estudiosos que vão vir aí, eles praticamente pegaram tudo que foi passado pelos muçulmanos e pelos gregos e também estudaram sobre isso. Debateram, utilizaram outros métodos, enfim. Foi um período muito importante. Pode passar aí, professor. Bom, nesse período de transmissão, a gente tem Edelardo de Bate. Ele foi um dos primeiros caras e ele chegou e começou a traduzir tudo. Ele não era nem matemático, na verdade era um filósofo, e o interesse dele em traduzir todas as numerações árabes, que até o Mustafa falou no último trabalho, né, as numerações indo-arábicas, foi ele que traduziu para poder utilizar no comércio da Europa. E também um dos livros bem importantes dele, que é esse que está na foto, ele traduziu a obra científica dos elementos de Euclides. Pode passar. Bom, agora a gente vai datar o século XIII, onde temos Fibonacci. Um dos caras aí que foi mais conhecido, né, de toda a Idade Média, né? Bom, ele era um cara muito esperto, mano. Ele gostava de viajar para muitos locais, principalmente para o Oriente Médio, né? E foi lá onde ele aprendeu a matemática. Passando muito tempo lá no Oriente Médio, ele utilizou dos seus conhecimentos e, com o tempo, ele conseguiu descobrir a nossa famosa sequência de Fibonacci, né? Onde você tem a soma dos números anteriores, né? E você dá o próximo número, né? Por exemplo, você começa ali no 0 e 1, né? 1 mais 0 é igual a 1, né? 1 mais 1 é 2, 2 mais 1 é 3, 3 mais 2 é 5, 5 mais 3 é 8, e assim por diante, né? E essa sequência ela é muito importante até hoje na matemática. E ele tem uma grande participação também na parte de introduzir os algarismos árabes para poder utilizar também no comércio, né? Porque a Idade Média em si, na matemática, ela não foi só importante na álgebra, na geometria, mas ele foi muito importante para o comércio. Pode passar aí, mano. Bom, agora datamos do século XIV. O século XIV ele foi praticamente o que muitos historiadores falam como o retrocesso da matemática, né? A época estéril da matemática.
pois a peste bubônica, né, a peste negra, ela destruiu 1/3 da humanidade, né? E com isso muitos artigos científicos ela acabaram não sendo nem progredidos nessa época, né? Mas um cara bem importante que a gente pode datar é Nicole Oresme. Ele tem essa não foi publicado, então só alguns historiadores matemáticos falam que foram ele ou não, mas nunca se sabe se foi ele, né? A maioria diz que foi ele. Ele descobriu o resultado da soma das séries das frações. O que é isso? Praticamente você como é que eu posso explicar? Você soma o numerador e multiplica o denominador. Praticamente você pegar 1,5, né, e você passar por o 2/4, depois 3/8, depois 4/16 e assim por diante. E essa soma ele conseguiu descobrir o resultado disso tudo. E também, uma outra coisa importante dele foi a análise infinitesimal. Que a análise infinitesimal ele foi um grande método de auxílio na análise e no cálculo. E hoje ainda é usado. Bom, acho que foi isso. E aí, pessoal? Quais são os comentários que nós temos? Eu queria falar que eu gostei bastante de fazer esse trabalho, porque é uma parte de história que eu gosto muito, então me deu gosto de explicar. Bom, eu nunca gostei de história, mas essa parte é até legal de estudar, né? Eu também acabei estudando um pouco mais do que era para ter estudado, tanto que essa parte foi até rapidinho, porque não tive muito tempo para estudar isso tudo. Mas, pô, eu acabei sem querer passando, eu passei o renascentismo, eu meio que dei uma estudada no geral, e a Juliana até me alertou ontem que Renascimento era próximo trabalho, que eu tinha até esquecido. Aí eu cortei a maior parte do trabalho, a maior parte do resumo e ficou por isso mesmo. Quando a gente fala assim sobre a Idade Média, a Idade das Trevas, né? O pessoal põe assim um desdém muito grande, e não é tão ruim assim. Nem tanto ao mar, nem tanta terra. A gente tem que ver que houve produção humana nesse período. Se a gente for pensar lá no final de 500, né, de 500 ali, mais ou menos, até 1500, até mais ou menos o fim da Idade Média, mais ou menos em torno de 1000 anos, a gente tem, sim, um poder do clero e da nobreza muito grande, isso é inegável, né? A gente tem a questão da hegemonia do saber nas mãos de poucos, tanto é que a leitura não era acessível, né? Nada disso. Mas a gente vê também o nascimento das universidades também acontecendo. A gente vê aí um despontar para um conhecimento mais acadêmico acontecendo dentro da própria igreja, né? Então, a própria igreja vem colocando essas instituições. A gente pensar hoje, nos nossos dias, a gente vê aí a PUC, uma das melhores faculdades no Brasil, nas regiões aí, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, de Petrópolis, do Paraná. São universidades centenárias, mas com
poder científico acadêmico muito grande. Então a gente vê, foi ruim por um lado, mas não foi totalmente ruim. A gente teve coisas boas também acontecendo nesse período. A produção matemática ficou um pouco adormecida, mas depois no Renascimento vocês veem que o negócio vai explodir. Principalmente na Itália. Oi? Principalmente na Itália. O negócio começa a explodir, e a gente chega assim, é tanta mente pensante ao mesmo tempo que a gente chega a se perder. Então, proporcionou isso, né? E a gente não pode, tem gente que trata com muito desdém o período, foi necessário, né? A humanidade teve que passar por esse período. E aí a gente vai progredindo, vai entrando em novas propostas, né? Euclides foi sendo revisto, né? O que a gente tinha de conhecimento foi sendo lapidado, e aí o princípio de uma análise infinitesimal que dá a origem aí para o nosso cálculo, né? Diferencial integral, que nada mais é que o cálculo diferencial integral é chamado de cálculo infinitesimal. Então a gente tem essa gama de coisas acontecendo logo após esse período aí. Então é importante, vejo isso como importância também, né? Não foi de todo ruim, teve suas contribuições à Idade Média. E o homem é assim, o homem pelo poder, ele vai e comete as maiores atrocidades que existem, né? Infelizmente. E assim até hoje, né? A gente vê aí o dinheiro e o poder seduzindo os políticos até hoje. Não é coisa nova para se contar, né? E aí, pessoal? Quais são as considerações? Quem não apresentou? Mustafa? Wander? Anderson? Então, eu gostaria de fazer umas considerações mais sobre as pessoas do trabalho, que é o seguinte, eu acho que a Juliana, ela apresenta muito bem, ela realmente, na hora de apresentar o trabalho, é aquela fala de quem sabe a matéria realmente. Estudou, né? E sim, aquela pessoa que fala com convicção. Então, realmente, fica muito bom, passa essa confiança no trabalho. E o André também, ele tem uma habilidade para falar de um jeito que a matéria fica muito tranquila. Ele é o tipo do cara que se pegasse essa matéria, nasce para uma criança de 10 anos, por exemplo, a pessoa ia sentar e ouvir. Eu acho que fica muito legal. Eu gosto muito desse jeito de ensinar, de mostrar o que ele consegue fazer. Ele parece que nem tá nervoso, não sei se tá ou não, mas ele vai falando e vai usando palavras, tipo, em vez de usar, é notório, ele chega e fala, mano, olha só. Então, é o tipo de linguagem que eu acho legal. Assim você senta, cola a cara no computador e fica ouvindo ele falar. Então, os dois fazem, desde do primeiro, da nossa primeira apresentação, eles sempre fizeram um negócio bem bacana. Então, só parabenizar vocês dois. Ficou muito legal. Isso aí, tá vendo? Já tem fã. Caraca, aí. Mano, sem graça assim, mano. Já tem até fã, hein? Pessoal, então semana que vem fica com o Wander e com o Roner, né? A apresentação. E a gente vai caminhando para esse primeiro parte da história da matemática, que é a primeira, semestre que vem a gente continua com a 2, né? Mas esse primeiro recorte aí, a gente terminando esse primeiro recorte. Alguma consideração a mais? Wander, tudo em cima, tudo tranquilo já? Já conversou com o Rony? Professor, na semana que vem a gente vai ter um trabalho de prática educativa. Então, se pudesse deixar para outro dia, sim, agradeceria. Mustafa, faz esse favor para mim, conversa com o Wander e com o Rony, que eu tenho uma aula de revisão, então eu gosto sempre de deixar uma aula porque o imprevistos acontece. Uhum. Você tem como avisá-los e deixá-los aí cientes
postergar essa apresentação? O Wander está aqui, está ouvindo, né? Uhum. Vou falar com o Homer também. Tá, eu posso falar. Tá bom, então. Pessoal, valeu, muito obrigado. Foi muito produtivo. Gostei demais, tá, André, Juliana? Então, de parabéns. Só tem um problema. Quem vem depois tem sempre a responsabilidade de fazer melhor, né? Bom, eu Com acho que certeza. Então, Wander e o Homer aí estão com essa responsabilidade. Pessoal, fiquem com Deus, um abração. Então, a gente vai se falando aí. Então, possivelmente, semana que vem, não tenha a nossa aula fica suspensa para a próxima, em virtude aí do trabalho que vocês vão ter. Tá bom? Um abração. Tchau, tchau. Boa aula para vocês.